Queridos alunos, minhas queridas alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe e hoje eu quero conversar com vocês sobre Idade Média. Melhor ainda, eu quero desconstruir uma imagem que normalmente é negativa da Idade Média. Ao mesmo tempo, nesse bate-papo, eu quero conversar com vocês sobre de que forma a Idade Média pode nos ajudar a compreender o hoje. Qual tema, por exemplo, nós tratamos hoje e que também estava presente na Idade Média, quer seja de uma forma positiva ou negativa. Então vamos lá? Espero que vocês gostem. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Desconstruindo a Idade Média. Deixa eu abrir o slide. Bom, a Idade Média é um dos períodos, é um período classificado pelos historiadores. Nós sabemos que, do ponto de vista da história geral, nós temos diferentes períodos. Pré-história, história antiga, história medieval, né, ou Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que nós estamos atualmente. Alguns pensadores já dizem que nós estaremos em outro momento, mas enfim, isso não vem ao caso agora. A Idade Média, ela de uma forma, durante muito tempo, ela foi conhecida injustamente como também a Idade das Trevas. E é tão impressionante a gente ver como a questão do nome ele é importante, que muitas das vezes a gente percebe isso nos filmes, por exemplo, que retratam a Idade Medieval. São normalmente filmes escuros. Às vezes tem a impressão de que, dependendo do filme da Idade Medieval, é como se você nunca tivesse um sol na Idade Medieval. O tempo está sempre nublado. As cores escolhidas, por exemplo, para tratar o fundo do filme, normalmente são cores mais frias. E isso é impressionante porque quando a gente olha para, às vezes, filmes da pré-história, as coisas são um pouco mais claras. Quando a gente olha para filmes da Idade Antiga, Roma, Grécia, diferentes civilizações, né? Os sumérios, os acádios, enfim. E as coisas ficam mais claras. Agora a Idade Média vem aquela tonalidade escura, aquela coisa sombria. Eu quero que vocês entendam o seguinte: é injusto, sim, o nome de Idade das Trevas. E já já nós vamos ver isso. No entanto, não significa dizer, eu não estou defendendo aqui o período em si, dizer que ele foi um arco-íris, porque não foi. Houve, né, aconteceram eventos ruins, né, houve algumas características que não foram legais. Mas, enfim, foi mais um período da história do homem com seus pontos positivos e seus pontos negativos. Ok? E por que eu falo que o nome Idade das Trevas é injusto e o correto mesmo é a gente falar de Idade Medieval ou Idade Média? Bom, primeiro porque quando a gente fala do ponto de vista das ciências, das inovações tecnológicas, a Idade Média tem várias. Então, vamos lá. Os moinhos que eram utilizados para moer diferentes artigos, né, do dia a dia, que aqueles homens utilizavam, foi uma criação da Idade Medieval. O relógio mecânico, hoje nós já estamos no digital, né? Mas os relógios mecânicos, aqueles de ponteiros, foram criados na Idade Média. O trabuco, que era uma espécie de catapulta, foi uma modernização da catapulta como ela era utilizada na Idade Antiga. Foi uma criação basicamente para uma finalidade bélica. Mas foi uma criação, uma inovação científica, tecnológica daquele período. O fogo grego, uma descoberta química também, normalmente era muito utilizada para fins bélicos também para guerras. O espelho, o óculos, a imprensa, olha a importância. E aqui, quando a gente está falando de imprensa, não estou falando da imprensa, os jornais, os meios de comunicação. A imprensa era a máquina que imprimia naquela época as folhas. Vocês imaginem que cada livro ele era manuscrito, ou seja, o cara tinha que parar e escrever palavra a palavra. Era assim que eram os livros da Idade Medieval. Até a descoberta da imprensa na Idade Medieval pelo Johannes Gutenberg. Então, repare como a gente tem inovações. O arado, que era utilizado no campo para otimizar e diminuir um pouco a força, né, a força empreendida pelo homem
para cultivar, para trabalhar no campo, botão de camisa, o sabonete pastoso, ainda que algumas sociedades europeias, em alguns momentos da Idade Medieval, o banho não fosse algo muito popular. As caravelas, que vão permitir simplesmente aos povos ibéricos, Portugal e Espanha, descobrirem novos mundos, novas regiões, foram também uma criação da Idade Medieval. Na cultura, nós também temos pinturas, por exemplo. Na arte a gente vai ter uma característica principal, mas ela não morre, a gente não para de ter arte na Idade Medieval, a gente passa a ter uma arte própria da Idade Medieval, mas a gente não deixa de ter arte. Na literatura eu posso citar, por exemplo, Beowulf, que virou um filme, se eu não me engano, foi um filme em formato de desenho, teve a atriz que fazia um dos papéis principais, se eu não me engano, foi até a Angelina Jolie. A Divina Comédia, do Dante Alighieri, a gente tem filme, a gente tem série, a gente tem jogo de videogame, né, o Inferno de Dante, a gente tem desenho da Divina Comédia, não sei se eu já falei. A gente tem uma grande obra da Idade Medieval, que é o Cancioneiro, do Francesco Petrarca. O Petrarca, inclusive, foi o primeiro homem a utilizar, pelo que a gente tem conhecimento, né, ou utilizar o termo Idade das Trevas. Né? A princípio foi ele o primeiro de registro, né? Foi ele que inventou, né, utilizou pela primeira vez esse termo Idade das Trevas para a Idade Medieval. Decamerão, do Boccaccio, também uma outra grande obra. Na educação, sim, nós tínhamos uma educação que era controlada. Quando eu estou falando essa Idade Medieval, estou falando principalmente de Europa, né? O mundo ocidental ali é a Europa. Era uma educação controlada pela Igreja Católica? Sim, mas era uma educação que, mesmo assim, havia brechas para se estudar. Né? Não à toa, boa parte das principais universidades até hoje, do mundo, que estão de pé até hoje, foram criadas na Idade Medieval. A Universidade de Paris, de Oxford, de Cambridge, de Salerno, de Bolonha, de Nápoles, de Roma, de Pádua, de Praga, de Lisboa. Enfim, várias universidades foram criadas. Havia debates. Ora, basta a gente pensar que a Idade Moderna, que vai trazer para a gente o Renascimento, a Idade Moderna, ela precisa ter um começo. E os homens não simplesmente dormiram medievais e acordaram modernos. Há um processo. E esse processo está sendo conduzido, boa parte dele, durante a Idade Medieval. Então, de uma forma controlada, não estou dizendo que não havia uma censura por parte da Igreja Católica por conta das monarquias, havia. Mas isso era um jogo em que nós tínhamos avanços e recuos, e era uma característica daquele período, ok? Então, eu acho que só por aí já dá para a gente começar a repensar um pouquinho sobre o termo Idade das Trevas, para nos referirmos àquilo que é o mais correto, que seria o termo Idade Medieval ou Idade Média. Aqui eu trouxe só algumas ilustrações para vocês terem uma ideia. A Divina Comédia é um livro que é editado até hoje, é livro de banca de jornal, várias editoras já publicaram esse livro. Enfim, eu não consigo nem imaginar em quantos idiomas deva ter. Ali no centro nós temos uma das universidades mais lindas para mim do mundo, que é a Universidade de Oxford. Inclusive a Universidade de Oxford, ela aceita o Enem como forma de ingresso, né? Então, para quem quiser estudar aí basicamente num castelo à la Harry Potter, fica aí a dica, né? Estuda bastante no Enem. E ali na última imagem nós teríamos o Gutenberg, né? Trabalhando numa oficina de imprensa. Bom, galera, a aula de hoje era basicamente para a gente poder refletir um pouquinho melhor sobre a Idade das Trevas, ou, melhor dizendo, a Idade Média, e de qual forma, né, a Idade Média ela tem debates que podem ser trazidos para a nossa sociedade atual e pode dialogar com os dias atuais. Bom, a gente poderia falar dos próprios direitos humanos. Em que sentido? Na Europa, por exemplo, muitos direitos eram cerceados ou basicamente não existiam. Então, quando a gente pensa em liberdade de religião, liberdade religiosa, não havia na Idade Medieval, na grande maioria do tempo, na maior parte do tempo da Idade Média e nas regiões. Em alguns momentos eram mais flexíveis, mas em regra havia uma perseguição, principalmente no auge do poder político da Igreja Católica. E hoje
Ainda que a gente tenha uma consciência, né, eu creio que todos nós temos que ter uma consciência de que nós temos que respeitar a religião do outro, infelizmente, em alguns momentos, não é isso que acontece. A gente vê religiosos de uma religião atacando templos, igrejas, enfim, de outras religiões. E isso é muito triste, isso não deveria acontecer. Isso remete, então, significaria, basicamente, essas pessoas que fazem isso, a gente poderia dizer que basicamente elas estão vivendo numa idade medieval. Galera, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abraços, fiquem em paz e até a próxima.